Cassiano Ribeiro, editor da Globo Rural. Tudo bem, Cassiano? Tudo bem, Sardenberg, Cássia, todos os ouvintes, boa tarde. Boa tarde, Cassiano. Cassiano hoje está muito bem acompanhado. Quem você trouxe para conversar com a gente também, Cassiano? Uma estreante, Cássia Godoy, faz parte do time Globo Rural também, Camila Souza Ramos, editora assistente da Globo Rural. Boa tarde, bem-vindo ao CBN Agro. Boa tarde, Cassiana. Boa tarde, Sardenberg, Cássia. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Camila. Muito obrigado pela sua participação. E o assunto é: o Brasil entrou pesado no etanol de milho. Exatamente, Sardenberg. Deixar esse assunto mais para a Camila, que ela é especialista, mas é importante falar que hoje, a gente estava comentando agora fora do ar, que muitos motoristas nem fazem ideia de que estão abastecendo o seu carro com etanol que foi produzido a partir de milho. Isso porque a produção de etanol de milho cresceu muito no Brasil nos últimos 5 anos, saindo de uma participação de 2% apenas do total do etanol produzido no Brasil para 19%, e a tendência é que esse volume cresça ainda mais. É a matéria que a Camila Souza Ramos fez para o Valor Econômico nesses últimos dias, que mostra os investimentos que estão sendo realizados nesse setor para novas usinas de etanol de milho e usinas que também já estão produzindo, mas serão ampliadas, ou usinas que vão virar flex, como a gente diz no campo, que produzem etanol não só a partir da cana-de-açúcar, mas também de milho. Então ela escolhe qual é ali a chave, vamos dizer assim, que ela vira para produzir ou etanol de milho ou etanol de cana. Mas Camila, a Camila tem mais detalhes. E nós temos, o agro brasileiro tem o milho necessário? Tem mais do que o necessário. Na verdade, a gente tem um excedente de milho. Atualmente o Brasil exporta milho, né? A gente tinha um problema alguns anos atrás, que era o excesso de milho que levava, inclusive, a preços muito baixos e o produtor ter prejuízo com a produção de milho. E essa produção do etanol de milho vem agregando valor, né, e aumentando a geração de renda no setor, no campo. E, Camila, do ponto de vista do produtor, né, das usinas, o Cassiano até falou que tem algumas usinas que podem se tornar flex, produzir aí a partir das duas matérias-primas. É mais fácil, é mais difícil produzir etanol a partir de milho? Não tem grande diferença? Como que é isso? Tem algumas diferenças. Em primeiro lugar, que o etanol de milho, para a usina, ela precisa comprar o milho no mercado. Então, em geral, as usinas de cana, ou elas têm a sua própria plantação de cana, ou ela tem um grupo pequeno de fornecedores já com contratos. O milho é um mercado livre, então você pode comprar quando você quiser, conforme a sua necessidade. A facilidade do milho é que você pode estocar o milho por mais tempo. A cana, assim que é colhida, precisa ser processada. Então, por isso que, para fazer a produção do etanol de cana, você tem a entre-safra, porque tem um período que você não colhe a cana, que é no período do verão. O milho, você pode produzir milho o ano todo. Então, não existe uma pressão de preços de entre-safra. Então, a tendência é que quanto maior a produção do etanol de milho, menor a diferença de preços do etanol ao longo do ano. E falando de estrutura, Cássia, a usina ela tem que fazer uma adaptação, porque hoje ela colhe a cana-de-açúcar, então tem uma máquina ali preparada para receber a planta da cana-de-açúcar para ser moída e ser transformada em etanol. No caso do milho, é outra estrutura de produto, né? Então tem a espiga, então precisa ser triturado ali aquele grão, ele entra no parque industrial e aí eles fazem o milho passar por um processo de fermentação com adição de algumas leveduras, e aí essa levedura transforma o açúcar do milho em etanol. E é importante falar que não é só o milho que está virando etanol, tem sorgo que está virando etanol, trigo que está sendo desenvolvido pela Embrapa e outras empresas de tecnologia genética de plantação, que estão conseguindo produzir sementes de outros produtos como trigo para virar etanol. A mesma usina que produz etanol de cana produz etanol de milho? Tem usinas flex, que são essas que fazem as duas produções, e as usinas que são 100% cana-de-açúcar ou 100% etanol de milho. Depende do investimento ali e da estratégia comercial da usina, né? Se ela está numa região que tem bastante milho, por exemplo, além de cana-de-açúcar, ela pode, às vezes, compensa ter uma fábrica flex. Mas se ela está numa região que só tem cana-de-açúcar, ela vai ser basicamente cana-de-açúcar, né? É isso? Exatamente. E o etanol de milho era uma coisa americana, né? Exatamente. Chegou no Brasil em 2012. Importante falar, a gente começou a produzir etanol de milho a partir de 2012, em testes em algumas usinas de Mato Grosso. E desde então o Brasil, além de aumentar muito a produção de milho, que é um produto que vai muito bem em qualquer lugar, basicamente, né? A produção de milho tem muita tecnologia hoje que permite produção em qualquer região e
e de clima diferenciado, a gente está indo até para a terceira safra de milho. Tem regiões que estão fazendo 3 safras aí. Mas ela ajudou muito nisso que a Camila falou, né? Antes você tinha uma oscilação de preço muito grande, agora você cria essa demanda extra pelo milho. A parte ruim que não está muito... Parte ruim não, a parte ainda que tá sem uma resposta controversa é que ela pode gerar um excedente tão grande que pode fazer faltar milho em algumas regiões. E você pode causar alguma inflação nessas regiões, né? Enfim, em termos de país ainda é difícil mensurar isso, né? Até o levantamento ao qual a gente teve acesso indica que as usinas que estão em projeto para os próximos anos, elas devem ser instaladas em locais onde ainda não tem uma produção, uma oferta de etanol tão grande. Então, isso deve consumir mais milho local e aumentar a oferta de etanol local. São estados como Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão, que é a fronteira que a gente chama do Mato Piba, né? Provavelmente essas regiões terão o preço de milho aumentado nos próximos anos e o preço do etanol reduzido ao longo dos próximos anos. Isso pode mudar a dinâmica, estimular a produção de milho e por aí vai. Tá certo. Cassiano, Camila, muito obrigado. Cassiano Ribeiro, Camila de Souza Ramos, muito obrigado pelas suas participações aqui no CBN Brasil. Valeu, Sardenberg, valeu, Cássia. Semana que vem. Obrigado, Camila, pela participação. Obrigada pelo convite, Cassiano. Obrigada, Sardenberg e Cássia. Obrigada, até a próxima. Volte sempre.